Chorar em cena, isso é fundamental? Depende. Vamos lá. O processo de gravação de uma novela quase nunca é linear. Por exemplo, hoje eu estou gravando o capítulo 10. Logo depois, quando eu acabar de gravar essa cena do capítulo 10, eu já vou entrar numa cena, sei lá, capítulo 19. Ou digamos que eu não tenha gostado do início da cena e eu queira retomar só as primeiras falas dessa cena. E aí o que pode acontecer? Se o ator entrar numa emoção genuína, profunda, recorrendo a memórias pessoais para resgatar essas lágrimas, talvez eu não consiga trazê-lo de volta para uma situação de equilíbrio, serenidade, rosto limpo, que a próxima cena exige. E aí eu acabo tendo um ator fungando com olhos vermelhos, voz embargada, numa cena ou num momento que não faz sentido. E vamos combinar, né, gente? Nem todo mundo fica bonito com o choro real, né? Ó, a boca torta, nariz pingando. Não dá, né? Por isso que é importante cada um desenvolver a sua técnica para chegar a essas lágrimas, né? Sem comprometer a continuidade das cenas e a fotogenia dessa emoção. Colírio, cristal japonês, concentração, respiração, tudo vale. E não há nenhuma vergonha você recorrer a truques para isso. Eu dirijo grandes atores que se utilizam das formas mais loucas para chegar às lágrimas. Eu conheço uma atriz que carrega uma cebola cortada dentro da bolsa de cena para conseguir chorar. E vou te falar, fica brilhante, emocionante. Que afinal de contas, isso é o que importa, né, gente? Como dar um tapa em cena? O ator habituado com o palco eventualmente dá o tapa real, treinando inúmeras vezes para não machucar o colega, é claro. Mas em TV e em cinema a coisa tem que ser diferente por alguns motivos. Em primeiro lugar, são vários takes para você concluir uma cena. Então, sendo um tapa real, imagina a quantidade de tabefe que esse ator não vai receber. Haja bochecha, né? Vai ficar com o rosto todo vermelho até o final da cena. Segundo, é instintivo que o agressor alivie um pouquinho o gesto para não machucar o colega, mas isso tira a força dramática que um tapa representa. E terceiro, se os atores e atrizes tiverem as suas questões pessoais, pode ser que esse tabefe seja um pouquinho mais forte do que precisaria ser. Então para tudo e vamos fazer da maneira certa. Tapas e socos devem ser sempre coreografados por alguém de fora da cena, um diretor, um coordenador de ação, para parecer uma agressão sem riscos reais para os artistas. A dupla se posiciona de forma que o agressor possa deferir o golpe com toda a força, fazendo um arco com o braço e passando a mão na frente do nariz do colega. E esse joga a cabeça para o mesmo lado do golpe em sincronia. O posicionamento das câmeras por cima dos ombros dos atores e o uso de lentes adequadas vão nos dar essa impressão da proximidade. E o toque final vem da sonoplastia, com o típico som de tapa ou de soco. Pronto, mais um truque revelado. Beijo técnico, um dos assuntos mais comentados fora dos sets. Então vamos lá. Não se faz novela sem beijo, sem demonstração de afeto. Mas é importante que essa demonstração seja feita com delicadeza, bom gosto, bonito na fotografia. O beijo é só uma consequência de toda uma construção anterior com respeito aos tempos de cena, aos sorrisos, aos gestos, a toda uma comunicação não verbal que promove um calor crescente na cena que explode na forma do beijo. E lembre-se de construir isso a uma distância entre os rostos um pouco maior do que é na realidade, para a gente evitar aquele olhar vesgo, né, que não é muito interessante para a fotografia. Então o que vem antes do beijo é tão importante quanto o beijo em si. Então vamos tornar agora o beijo fotogênico. Nada de chupão, né, gente? Dependendo do horário, ninguém quer ficar vendo língua e saliva em casa. E o mais importante, converse com o seu colega, com a sua colega, para saber como é que ele se sente com essas cenas. Já fez antes, né? Para não ter nenhum tipo de nervosismo que atrapalhe esse momento mágico da dramaturgia. E não esquece da balinha de menta. E agora um segredo guardado a 7 chaves. No início do século XX, um cineasta russo chamado Lev Kuleshov comprovou que a edição das cenas
traz um novo significado à interpretação dos atores. Ele filmou um ator com uma expressão absolutamente neutra e depois, na hora da montagem, ele intercalou esse ator com um prato de sopa. Depois, o mesmo ator com a mesma expressão olhando um caixão e depois repetiu esse mesmo ator com uma mulher deitada num divã. Quando ele projetou isso para a plateia, todos eles disseram: nossa, que interpretação diferente para cada coisa. E era a mesma. Isso mostra que o seu trabalho, meu caro ator, não termina depois do corta do diretor. A pós-produção, ou seja, o editor e o sonoplasta, ainda vão te ajudar muito, desde que você dê matéria-prima para o diretor. O que eu quero dizer com isso? As microexpressões de reação ou observação da cena são intensamente utilizadas pelo editor na montagem final da cena. Esse é o famoso menos é mais. Se você sublinhar demasiadamente as suas reações às cenas com tintas muito fortes, não tem Kuleshov para te salvar na edição. Deixa o editor trabalhar um pouco por você. E lembre-se, para reagir você precisa ouvir. E isso nos leva à próxima dica. O ator que não ouve, não reage. Ouvir é tão importante quanto falar. E é por isso que eu aconselho os atores a literalmente trocar os seus papéis com um colega para se sentir no lugar do outro. Isso é um exercício de altruísmo, que inclusive vai evitar que você decore apenas as deixas do colega. Alguns atores têm por hábito usar aquele marca-texto, né, para marcar essas deixas. Isso é um perigo, porque se porventura teu colega inverter as deixas, pro desespero do editor, a cena vai ficar tipo: você é um idiota, não me chama de imbecil, e aí não tem pra onde correr. Eu tenho certeza que vocês atores já passaram pela situação de terminar um ensaio e ouvir o colega falando: olha, a sua cena veio chegou num... e aí faltou pra poder levar a cena, entendeu? Não, gente, eu não entendi, ninguém entendeu, esse é papo de maluco. Isso chama-se falta de vocabulário dramatúrgico. Para a gente se orientar na forma de interpretar, a gente precisa de uma comunicação clara e bidirecional entre ator e diretor. E para isso a gente precisa de um vocabulário preciso, sintético, objetivo, porque de abstrato já basta a nossa arte, né? E normalmente isso é reflexo de pouca leitura. Infelizmente estamos ficando preguiçosos no hábito da leitura e, de certa maneira, as redes sociais têm responsabilidade sobre isso. Cabe a nós esse exercício diário da sobrevivência intelectual. Leiam muito, de preferência literatura de qualidade, mas serve até bula de remédio, mas leiam. Só assim você vai enriquecer a sua habilidade comunicativa. A pandemia oficializou aquilo que já vinha como tendência. Os self-tapes vieram para ficar. E sim, você vai ser um pouco diretor, um pouco roteirista, um pouco fotógrafo. Então, vamos ao trabalho. Som e luz são fundamentais. Portanto, procure um local silencioso e com muitos objetos para absorver o eco. Almofada, colchão, tapete, cortina, torna tudo o som mais cristalino, mais limpo. E evita também gravar dentro de banheiro ou de cozinha, porque lá o som normalmente fica ruim. A melhor fonte de luz é uma janela, posicionada bem na sua frente, atrás da câmera. A luz do dia é perfeita, só toma cuidado para a luz não incidir diretamente no seu rosto. Uma ring light também é uma alternativa ótima. Os avaliadores preferem receber os vídeos na orientação horizontal, portanto, deite a sua câmera. E olha, não segura com as suas mãos. Coloque num tripé, coloque numa estante e a lente sempre limpa e na altura dos seus olhos. E por falar em olhos, são eles que contam a história. Portanto, se certifique de que os dois estejam bem visíveis para a lente da câmera. Não olhe direto para a lente da câmera se for um teste para dramaturgia, porque afinal de contas, no produto final, você não vai estar sendo gravado dessa forma. Se for um teste de apresentador ou um depoimento, tudo bem, pode olhar para a lente da câmera. O enquadramento ideal, ou seja, a distância que você vai ficar da câmera, deve ser de forma a pegar da metade do peito para cima, mais ou menos como está agora enquadrado, uma foto 3x4, tipo passaporte, né? Afastar-se, aproximar-se da câmera é bem-vindo para você poder mostrar todo o teu físico, mas desde que isso tenha critério, né? Que seja coerente à ação do personagem. Faça uma maquiagem leve que ajude o personagem.
que ajude o personagem, não o artista. Figurino e cenografia de acordo são bem-vindos, mas nada de pirar, né, gente? Eles não estão sendo avaliados. Não edite a sua cena, apenas apare o início e o final se for necessário. Saber que você é capaz de dar um texto inteiro, sem cortes, faz parte da avaliação. Atente para as instruções que foram enviadas pelo produtor, para montar o seu personagem de acordo. Mas se não houve nenhuma instrução, não se preocupe, eles estão avaliando a sua temperatura natural. E por fim, viva plenamente as emoções do texto, com naturalidade, com conforto, sem esquecer de uma boa dicção, né, gente? E mais importante, não sofra, não fiquem angustiados, é só um self-tape. E números vão vir. Para quem não conhece, o plano de gravação de uma novela é algo quase desumano. São dezenas de cenas a serem gravadas em poucas horas. Isso significa que todo o trabalho é feito de forma muito objetiva e sintética. E muitas vezes fica de lado aquela parte que a gente mais gosta, que são aquelas experimentações e descobertas nos ensaios da cena. Esses momentos são raros e normalmente são reservados a cenas mais capitais da trama. Com tudo isso, eu quero dizer que se em alguma atuação sua em novela você, porventura, se sentiu pouco dirigida ou com instruções óbvias demais, pontuais demais, não é nada pessoal. Essa é a natureza da dramaturgia em televisão, a velocidade. Alguns dinossauros da TV costumavam dizer que em televisão mais vale você errar rápido do que acertar devagar. Um dos pilares da dramaturgia é a colisão entre dois personagens que têm objetivos opostos. Um quer uma coisa, o outro outra. Ou seja, há sempre uma troca, uma tensão, um ping-pong para ver quem é que ganha esse jogo. Baseado nesse princípio, é muito importante que a sua interpretação seja sempre desenhada, baseada em verbos que provoquem ação e reação. Ao invés de você simplesmente chorar, que o choro seja consequência de uma provocação. Não seja sensual, e sim seduza alguém. No lugar de você dizer algo, implore por algo, exija algo, ofenda alguém. Isso vai ajudar essa troca entre os atores, esse jogo cênico. Olha, eu não sei vocês, cara, mas a mim o caixa do McDonald's nunca convenceu da oferta do dia. Boa tarde, senhor! Seria mais que oferta do dia com batata grande para acompanhar? Cara, isso não me parece muito convincente. O artista é um profissional do convencimento, da persuasão. Ele precisa ter a capacidade de atravessar a tela e tocar no espectador sentado na poltrona de casa. E para isso ele precisa de verdade. Um discurso repetido centenas de vezes na mesma entonação perde o frescor, a naturalidade, o vigor que são necessários para convencer o espectador. Por isso, cuidado com o excesso de ensaio. Você corre o risco de deixar a sua cena dura, seca, robótica, sem verdade, sem alma. E essa teoria se comprova na eficiência do primeiro take. O ator pode gravar 5 takes. O primeiro certamente vai ter ficado melhor. Por quê? Porque nada substitui a primeira emoção.